Muito bem, vou deixando esse presente lá no chat. Qualquer coisa, qualquer pergunta, vocês podem falar, escrever ou habilitar o microfone. Eu estou acompanhando o chat, né? Quem quiser falar também pode ficar à vontade. Vou abrir. Vejam que já tem uma atividade 2, tá certo? No final da aula, eu vou explicar. Mas aí a gente vai para a atividade 1, né? Corrigir. E nessa parte eu vou precisar, né, da participação de vocês. Então, aí já temos 24 participantes. Então, quem quer começar a falar, né? A primeira pergunta diz assim, o que você entende de economia? E aí pedir para que você falasse um pequeno texto. Então, não é obrigado a ler o texto todo, mas aí você pode habilitar o microfone e dizer o que você escreveu, o que você entende. Vamos lá? Um de cada vez, para não congestionar. Bora lá, quem quer começar? Não me faça dizer pelo nome, não, porque senão eu chamo aqui qualquer pessoa aleatório, aí vai ser mais ruim, porque aí, se eu falar aí, para responder, dizer o que colocou na primeira pergunta. Posso falar? Pode falar, Ruth. Economia é um termo grego que significa administração da casa ou domicílio. Exemplo, em uma casa deve ser tomada várias decisões, entre elas o que cada um deve fazer. Além disso, deve ser decidido quanto cada um vai gastar. Assim como na casa, uma sociedade também deve tomar várias decisões. Então, a economia é a administração de uma sociedade ou feita uma empresa. Ela administra todos os recursos que entram e saem da caixa da referida entidade. Como ciência, ela pode ser definida por ser a ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços escassos em uma empresa. Ela também pode ser definida como uma ação de economizar, ou seja, o controle ou a moderação das despesas. Porquanto, essa é uma definição que eu também não gostei. Tá ótimo, Ruth. Ruth pegou uma parte, né, do conceito que o autor, né, a apostila traz, né, a parte administração, né, dos recursos escassos e trouxe também um comentário um pouco pessoal, né, trazendo a questão da economia em si, né, de recursos, né, economia no sentido de poupar. Mais alguém gostaria de ler essa primeira pergunta? Vamos fazer assim, três participantes para cada pergunta, para não ficar muito tempo. Quem mais gostaria de ler? Vamos lá. Se ninguém se habilitar, eu vou dizer o nome do... Vou começar a chamar nominalmente, aí é pior. Eu posso falar só um trecho da minha resposta para não falar Só tudo? um trecho, não é obrigado a falar todo, não. Aqui eu coloquei. Economia também pode ser uma arte de escolher onde investir seus recursos, onde gastar, fazer a melhor decisão nesse termo. Analisar corretamente onde você deve empregar seus ganhos. Resumindo o que eu entendi, a economia não se define somente pelo controle do dinheiro, mas também sobre a análise de que fim dá o dinheiro. Ótimo, Miguel. Perfeito. E aí vamos para a última pessoa. Mais alguém, só para a gente finalizar essa primeira questão. Pode ser eu, professor? Pode sim. Eu vou ler só um trechozinho. Economia é um tipo de ciência social que estuda várias coisas, como a produção, distribuição, consumo de bens e serviços. Além disso, a economia procura entender como as ações sociais podem interferir nas riquezas. Portanto, a ideia de economia é relativa, dependendo da sociedade inserida. Essa ciência possui uma série de cálculos que determinam o aumento ou a decadência da mesma. Um desses cálculos pode ser denominado como PIB, Produto Interno Bruto, que visa medir a riqueza do país. Ótimo, Gabriel.
O Gabriel já foi mais além, né? Falou um pouco do aspecto chaves, que a gente vai ver que esse cálculo aí do PIB vai entrar mais no aspecto mais global da economia, quando a gente estiver estudando mais a parte de macroeconomia, né? Então, cálculos como PIB, taxa de desemprego, são variáveis que vão compor um aspecto mais macroeconômico, né? Uma visão mais ampla da economia. E aí, essa pergunta, ela é mais um pouco pessoal, tá certo? Então, aqui eu não pedi para que você desse um conceito de economia, mas sim o que você entendia de ser economia, né? Como a Ruth falou, eu entendo economia como o fato de poupar, né? Poupar recursos, poupar dinheiro, né? Na cabeça de muita gente, pode ser, e não está errado, está correto. Economia no sentido de poupar. Até porque a gente vai ver, né? Se a gente for pegar já entrando na segunda questão, a gente for entrar no conceito em si que a maioria dos autores vão trazer para o que é economia, a gente vai ver que a economia é a ciência que vai administrar recursos escassos dentro de uma sociedade. Que recursos escassos são esses? Né? Esses recursos a gente vai ver que são diferentes tipos de bens econômicos. Né? A gente tem outra questão que vai falar desses bens, né? E daqui a pouco a gente comenta. Ok? Alguém ficou com dúvida nessa pergunta? Alguém não soube responder? Ou ficou alguma dúvida? Algo que precisa ser esclarecido dentro dessa primeira pergunta? Esse é o momento de falar. Não? Não, senhor. Sim. Oi? Eu não. Certo. E aí tem a segunda questão, né? De acordo com o que foi discutido até aqui, com seus conhecimentos prévios, crie uma definição de economia. Quer ler, Rian, a tua? Isso, Maria. Eu leio. Eu coloquei assim. A economia é mais do que a gente pensa que é. Tendo em vista visar tudo: a distribuição, produção, o consumo de bens e serviços. Coloquei isso. Ótimo. Então, você trouxe um conceito mais voltado tanto à administração, né, distribuição, né, de bens e serviços, como se fala de recursos escassos, né? Você colocou mais nesse sentido. Mas alguém colocou diferente do Rian, que queira ler? Então, vamos pegar três participações por cada pergunta. Outra pessoa, diferente dos que já falaram, para dar oportunidade a todos de falar. Sim, Helenice, pode ler. Eu fiz um resumo do que eu entendi. Eu coloquei o estudo da distribuição de recursos limitados para suprir as necessidades da sociedade. Perfeito, tá ótimo. Outra pessoa. Não, eu posso ir? Eu perguntei lá no chat. Pode sim, Laiane. Eu vi agora. Eu coloquei que a definição de economia se refere a administrar, economizar dinheiro, no meu entendimento. Certo, está correto. Então, se a gente for pegar as três respostas, né, tanto do Rian, como da Helenice e da Laiane, a gente vai ter um ponto de convergência, que é a questão dos recursos escassos, né, sim? Então, sempre os três, embora tenham colocado respostas um pouquinho diferentes, mas ambos estão corretos porque vão focar nessa questão dos recursos escassos. E na economia a gente precisa priorizar esses recursos escassos. Por isso que dá a ideia de poupar, né? Muita gente pensa economizar como poupar. Até porque a ciência econômica ela vai se preocupar exatamente em gerenciar de forma prioritária esses recursos escassos. E que recursos escassos são esses? A gente vai ver, né? A partir da quarta pergunta, né? Quando a gente vai tratar sobre bens. Mas aí, alguém ficou com dúvida dessa pergunta, não entendeu, gostaria de comentar? Esse é o momento para essa segunda pergunta. Alguém ficou com dúvida, quer comentar, quer trazer algo mais sobre a questão? Não? Então a gente pode ir para a terceira. A terceira diz assim: liste as 5 principais empresas da sua região
e pergunta além, né, de como essas empresas afetam a economia de sua cidade. Vamos lá? Quem pode falar? Outra pessoa diferente das que já participaram. Eu posso ir? Pode sim. Eu coloquei 5 empresas aqui de Lima Campos. Não, foi um pouco difícil, porque aqui é pequeno, mas deu certo. Primeiro eu vou falar do mercantil do irmão GG, dos irmãos GG. Essa empresa foi um avanço para a economia de Lima Campos, pois além de empregar em torno de 20 pessoas, também possibilitou que moradores do local conseguissem fazer compras sem precisar fazer uma viagem para ir. A segunda foi a loja de construção, também dos irmãos GG, mais uma loja da empresa dos irmãos GG que possibilitou que vários moradores de Lima Campos fossem empregados e comprassem materiais de construção. A terceira é a farmácia São José, outro estabelecimento muito essencial para a economia do local, e principalmente para os habitantes que são impossibilitados de viajar e podem agora obter seus medicamentos mais perto de casa. A quarta é a Peixeira do Zeca. Esse restaurante é considerado um verdadeiro cartão postal de Lima Campos, pois além de ter empregados vários limacampenses, é também um lugar bastante conhecido que recebe a maior parte dos turistas que visitam o distrito. E a quinta é o DENOX, o Departamento de Obras contra as Secas, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional, com a sede administrativa em Fortaleza e uma empresa presente aqui em Lima Campos, que está diretamente envolvida com a economia do local, por conta do açude, que já empregou várias pessoas aqui. Parabéns, Anali. Perfeito sua resposta. Muito, muito boa. Lhe parabenizar por dois aspectos. Primeiro, por você ter escolhido apenas empresas do local onde você mora, né? E o segundo, pela organização, né, do texto. Você falou muito bem, porque realmente, se você for parar para analisar, essas são as 5 principais empresas dentro da microrregião do Lima Campos, né? Você pegou empresas privadas e uma empresa pública, no caso, o Denox, que vai influenciar diretamente na vida de todo mundo aí, né? Então, você falou tanto pela questão de empregar, né? Então, empregar, então, está gerando renda para as pessoas daquela região, gerando renda para aquelas pessoas da região. Elas não precisam se locomover para outra cidade, tanto para a cidade daqui, como para o Icó. Isso, o fato de locomover já coloca mais recursos em si para o distrito de Lima Campos, questão de gasolina, né? Até o que eles vão gastar com alimentação, enfim, tudo vai ficar dentro da economia do distrito. Então, meio que vai aumentar, né? Vai facilitar essa questão. Parabéns. Outro participante, diferente dos que já participaram, outra pessoa. Vamos lá. Não se sintam envergonhados, tá certo? Pode falar do jeito que... Helenice perguntou, quais são os aspectos negativos que essas grandes empresas podem trazer? No caso aqui, dessas empresas, podem trazer aspectos negativos, tanto na questão ambiental, tá certo? Então, como social também. Então, de repente, uma grande indústria, como, por exemplo, cito o caso da Cota, no Iguatu. É uma empresa grande de calçados, aqui bem perto, daqui onde a gente mora, em que muito tempo essa empresa ela poluiu o rio Jaguaribe, tá certo? Então, um aspecto negativo dessa empresa para a região, por mais que ela gere bastante emprego, mas ela é uma empresa que tem também seus aspectos negativos, tanto na área ambiental, mas também tem na área social. Então, quando a grande empresa, ela, por exemplo, ela desemprega, né, demite muita gente, ela está causando um aspecto negativo. Então, tanto pode trazer nesse aspecto social como financeiro também. Então, por exemplo, uma empresa grande, com esses grandes varejistas, elas podem atrair vários consumidores de várias regiões, e aí consumidores pequenos, como mercantis pequenos, eles deixam de vender pela uma empresa grande. Então, tem seus lados positivos, mas também tem lados negativos. Tá certo, Helenice? Entendeu?
Mais alguém, mais duas pessoas para participar com essa segunda. Eu queria só fazer uma pergunta sobre a questão. Eu listei 5 empresas da região Centro-Sul, assim, não foi da minha cidade, de Certo, não, Oroz. mas a pergunta ela deixou bem abrangente, da sua região. Então, poderia ser de Icó, Iguatu, tanto de Juazeiro, Fortaleza, né? Nós todos estamos. Eu não poderia ser a região Nordeste, né? Eu não falei região, eu deixei bem amplo. Poderia ser no seu cantinho, né? Onde você mora, né? Como também eu deixei bem amplo, né? A cidade, a região Centro-Sul, né? O próprio estado do Ceará, eu deixei bem amplo. Tá certo, Miguel? Então, não tá errado. Tá certo, obrigado. Tá certo, Yara. Não tem problema. Vamos lá, pessoal. Mais duas pessoas. Eu quero que todo mundo participe da live. Já que ninguém vai dizer, eu vou apontar os nomes. Eu vou Bom. responder. Então responda. Foi Luan, Tá escutando bem aí? Porque tá travando aqui pra mim a voz. Estou lhe escutando perfeitamente. Não, Gustavo. Tá, Tá certo. pode Eu ler, coloquei Macavi, Zeni, Super Queiroz, SB Distribuidora e o Supermercado Lagoa. Fica a economia daqui, pois a população deixa de comprar nas empresas locais e, com isso, o lucro cai, o que é um grande passo para a falência. Coloquei isso. Você colocou mais alguma coisa? No caso, você citou aí o Super Queiroz. No caso aqui do ICO, você acha que o Super Queiroz afeta negativamente alguma empresa daqui do ICO, da cidade em si? Em que aspecto você poderia citar? Se você saberia me dizer se ela afeta negativamente? Porque, tipo, onde eu moro no Oroz, Ah, tá. Tá certo. No Vila caso aí, no distrito de Oroz. Aí muita gente daqui vai Oroz. pois é, aí você vê aí, né? Você lá de Oroz, lá do distrito de Iguacê, vem comprar aqui no ICO. Mas por que? Eu te pergunto, por que você vem comprar nessa empresa aqui no ICO? Porque você sai. Eu não costumo. Muita gente vai por causa que acha o preço favorável. E às vezes sai até ganhando. Pode gastar gasolina e tudo, mas o preço comparado a alguns comércios daqui vai lucrar. Então, você tem o preço, tem também a questão da disponibilidade, né? Às vezes você tem produtos que você consegue comprar lá, que em outros estabelecimentos, de repente, você não encontra. Então, essa questão, o Super Queiroz, logo quando ele foi implantado aqui no ICO, gerou, acho que em meados de 2011, 2012, logo quando ele foi implantado, gerou uma discussão muito grande entre os comerciantes aqui do ICO, porque pensavam que iam, né, perder a lucratividade pela questão do estabelecimento em si, justamente porque ele ia vender menos, né? Então, acaba que os consumidores iam comprar mais no supermercado do que nos mercantis já da reunião. Aí se juntou boa parte dos comerciantes daqui de Icó, fizeram uma associação para poder eles, quando forem comprar, né, fazer as compras das mercadorias, né, para fazer com os fornecedores, se juntar para fazer uma compra grande, para que eles pudessem, fazendo uma compra maior para todos os supermercados, ter um valor menor, né, e assim ganhar vantagem competitiva em detrimento do Super Queiroz, já para ver se conseguir um preço mais baixo. Mas depois de um certo tempo, o que aconteceu? O consumidor pelo menos os consumidores aqui de Icó foram vendo que não era lá essas coisas, né? Era baixo, um pouquinho a mais, até pela comodidade, talvez pelo local onde eu moro, né, na cidade, pode ser que compense mais comprar em determinado mercantil do que em si, mas gerou, né, esse impacto negativo, o Super Queiroz, logo quando ele foi gerenciado, né, o medo de diminuir as vendas de certos estabelecimentos. Tá certo? Então, teve esse impacto inicial. Mais alguém? Obrigado, Gustavo, pela participação. Mais alguém?
Vamos lá, mais uma pessoa. Só mais um, para a gente fechar essa terceira. Eu acho que eu fiz ela errada. Eu coloquei 2 empresas aqui do Gama e 3 do Icó, Realce Calçados, Atomix, Artigoline, Armazém Paraíba e Arruma Calçados. Eu coloquei assim, que essas empresas geram novos empregos, mais poder de compras, aumenta a arrecadação de impostos e diminui a informalidade, aquelas pessoas que não trabalham com carteira assinada. Tá perfeito, Aline, sua resposta. Não vi nada de errado. Acho que você pegou, acho que uma das maiores, né? Você citou aí duas indústrias que estão crescendo, tanto a Tigoline como a Atomix. A Atomix, hoje, é a segunda, né? A segunda maior empresa em termos, né, de lucratividade do ICO. A maior é a Faculdade do Vale do Salgado, né? A maior empresa. Alguém citou a FVS aí na atividade? Coloca lá no chat para eu ver dos que colocarem. Alguém citou a FVS? A Faculdade de Vale do Salgado é a maior empresa do ICO, tá certo? Ela é a empresa que mais emprega funcionários, que mais emprega pessoas no município e também a que gera mais renda indireta para o município é a faculdade. E até essa razão de o município ter feito convênio com essa empresa privada, né? Se vocês não sabem, a Prefeitura de Icó tem um convênio com o município, onde a prefeitura dá isenção, não é que dá isenção, dá uma redução de um tributo que, no caso, todas as empresas pagam ao município, que é o ISS. Então, o município dá uma redução do pagamento do ISS para a FVS e, em troca, a FVS oferece bolsas, né, para estudantes da região, bolsas de 50%, né, 100%, através dessa redução de impostos que a prefeitura, né, tira, né, da FVS. E aí você falou tanto da Atomix como também da Tigoline. A Atomix, ela está crescendo muito, tá certo? E eu vejo, assim, a maioria dos professores daqui da área, né, vislumbra um crescimento muito maior dessa empresa, tá certo? Tanto pela capacidade física que ela tem, como você disse aí, a questão da diminuir a informalidade. Você tem muita mão de obra aqui disponível, e aí você acaba que é uma empresa que tem um grande potencial de crescimento. Tiago, quer falar? Levantou a mão. Quer falar, Tiago? Ou só levantou a mão sem querer? Então, como você falou, né? São empresas que, tanto a Tigoline também, a Tigoline, ela, quem não conhece, é uma empresa que fabrica mochilas, né? Então, praticamente, né, ela já exporta, né? Exporta para quase todos os estados do país. Então, emprega gente, né? Gera renda para o município. Por mais que a gente não tenha grandes empresas, mas a gente está começando, né? Mais alguém gostaria de falar dessa questão? Alguém ficou com dúvida? Gostaria de complementar, complementar o que eu falei? Falar alguma curiosidade? Tá certo, Thiago. A Elinice falou, no caso aí, das lojas americanas, né? Uma grande empresa, no caso, nacional, né? Que veio recentemente para a nossa cidade, porém, ela fala, né, que tem produtos muito caros. Mas só o fato, né, de você ter uma grande empresa, né? Ela está inserida dentro do município já é uma grande vantagem, né? Podemos ir para a quarta pergunta. Então, a quarta pergunta, ela diz o seguinte: explique com suas palavras os diferentes tipos de bens relacionando-os.
Quem pode começar e falar? Vamos lá? Coleguinhas diferentes dos que já falaram. Nós temos 30 pessoas. Pode, Roberta. Tá dando para ouvir direito? Tá sim, estou escutando perfeitamente. Eu coloquei bens livres, são os bens de livre acesso. Bens econômicos, são aqueles que possuem um valor e esforço humano. Bens de capital, são utilizados para a fabricação de outros bens. Bens de consumo, são aqueles produtos de longa duração. Bens intermediários são os bens utilizados na fabricação de outros produtos, sendo consumidos totalmente no processo. Ótimo. Eu vou escutar as 3 pessoas, depois eu comento sobre a questão. Mais alguém colocou diferente da Roberta? Gostaria de ler? Ou complementar o que ela falou? Vamos lá. Tem um monte de gente que não falou ainda. Vamos lá, pessoal. Não faça eu dizer o nome, não. A Kailane perguntou, os bens de consumo também podem ser não duráveis? Sim, os bens de consumo, eles são classificados em 2 formas, né? Duráveis e não duráveis. Você quer ler sua resposta, Kailane? Lê aí o que você colocou. Pronto, pode habilitar o microfone. Eu coloquei mais ou menos a mesma coisa. Foi sobre o que eu entendi, que eu li no PDF e eu meio que resumi o que já estava lá, porque eu acho que fazia total sentido, então foi isso aí que eu coloquei. Bens livres são encontrados em natureza e não requerem nenhum esforço, e são ilimitados. Bens econômicos são úteis e necessitam de recursos para poder obtê-los. Bens de capital são utilizados nas fabricações de outros bens, não se desgastam completamente na produção e fazem parte dos bens econômicos. Bens de consumo, direcionado para atender às necessidades humanas e podem ser duráveis e não duráveis. Bens intermediários são as matérias-primas, usados na produção de outros bens, se desgastam por completo. Pronto, ótimo, você fez um resumo, né? Dos diferentes tipos de bens, né? Aí eu vou explicar no final. Quero só que mais uma pessoa participe. Só mais uma participação para a gente complementar, né? O que... Pronto, Lorena, pode ler. Bem livres. Mar, com mar, luz, lá, né? Bens econômicos são úteis e possíveis, sendo Já terminou? Travou? Travou tua voz, Lorena. Não que a estamos... internet aqui também, né? Agora estamos te ouvindo. Pode continuar. Bens de capital são equipamentos. Bens de consumo não duráveis, como produtos de limpeza, perfumes. E duráveis, como gelados e tipo armário, tipo essas coisas. E bens intermediários, componentes, são. Pronto, tá ótimo. Obrigado, viu? Então, aí nós temos duas classificações grandes de bens. Nós temos os bens livres, que são aqueles bens em que a gente tem em abundância na natureza, né? No nosso ambiente, como a luz solar, como o ar que nós respiramos, a água do mar. Aí tem uma diferenciação. A própria água potável é um bem escasso, tá certo? Não é um bem livre, porque a gente paga para ter água potável, tá certo? Então, é um bem escasso. E, diferente dos bens livres, aí nós vamos ter os bens econômicos, que são somados os bens escassos. E esses bens econômicos, eles têm uma subdivisão, né? Nós temos os bens de consumo, temos os bens de capital, né, assim,
E temos também os bens intermediários. Os bens de consumo, eles são aqueles bens que, aliás, eles se subdividem em duas categorias. Eles se dividem os duráveis e os não duráveis. Os duráveis são aqueles bens que têm uma sobrevida maior que 2 anos, 2 anos e meio, né? Um fogão, uma geladeira, né? Uma cadeira, um móvel, são considerados como bens duráveis. E os bens de consumo não duráveis, né? Como os alimentos, né? Qualquer material que não tiver uma duração, né, de 2 anos é considerado como bem de consumo não durável, tá certo? E nós temos os bens de capital. O que são bens de capital? São bens que vão ser utilizados para fabricar outros bens, como máquinas, equipamentos, tá certo? São bens que têm um valor maior e que são utilizados para a fabricação de outros bens. E nós temos também os bens intermediários. Esses bens intermediários são os bens que são utilizados para a formação de outros bens. Então, o que seriam os bens intermediários? Seriam as matérias-primas que vão compor outros produtos, tá certo? Então, é basicamente essa a diferenciação. Alguém não entendeu a questão? Ficou alguma dúvida? Querem complementar? Esse é o momento. Não? Então, a gente pode ir para a quinta questão. Quais são, né? Pergunta quais são os problemas econômicos básicos e pede para que faça um comentário, né, de 15 linhas explicando. Não precisa ler a resposta toda, fala só do que colocou. Vamos lá, 3 pessoas, diferente das que já falaram. Nós temos muitos coleguinhas que ainda não falaram. Oi, eu posso falar a resposta? Pode sim, Miguel Gabriel, né? O Miguel Lucas já falou, agora. Eu coloquei também, incluir os agentes econômicos. Eu falo os agentes econômicos, são só os 3 principais. Você fala como você achar que vai ficar melhor. Pode. Tá bom. O que produzir? Bem, vamos ter esse problema básico que vem com um certo questionamento do que iremos produzir. Por exemplo, vamos produzir milho ou soja. Esse questionamento vem porque nós não temos recursos limitados, né? Nós temos recursos escassos. Como produzir? Sabendo o que irei produzir, agora eu tenho que saber como produzir, quais ferramentas ou recursos serão utilizados para produzir tal produto. Para quem produzir? Já que eu produzi um produto, então ele vai ter que ter uma utilidade. Agora eu tenho que saber para quem é que vai utilizar esse produto. Esses produtos ou vão atender uma necessidade de alguém, que é algo que a gente realmente precisa, ou um desejo, que é algo que a gente não necessita exatamente, mas tem uma certa vontade de adquirir. Aí eu coloquei a parte dos agentes econômicos. Eu leio ou tá bom? Pode ler. Um agente econômico é um indivíduo, conjunto de indivíduos, instituição ou um conjunto de instituições que, através das suas decisões, influenciam na economia. Como exemplo de agente econômico, nós temos famílias. São todas unidades familiares que têm um papel de consumidor, atendendo às suas necessidades. As famílias vão tomar decisões de compra, venda e troca, e de ofertar trabalho, capital, capacidade empresarial, terras e entre outros, recebendo em troca salários, aluguéis, juros e lucros. E é com essa renda que compram os bens e serviços produzidos pelas empresas, ou seja, elas são os agentes econômicos muito importantes. Empresas são instituições privadas encarregadas de produzir e vender, disponibilizando bens e serviços à sociedade. As empresas também vão tomar decisões da parte de investidores, produção e procura de trabalho. Governo toma decisões. Quando o governo decide aumentar taxas de juros, ele está influenciando diretamente no consumo das empresas e nas pessoas físicas. Exterior, agentes externos da economia que tomam decisões sobre todas as questões anteriores. Pronto. Muito bem, perfeito. Depois, quando os outros falarem, eu comento sobre a sua resposta. Vamos lá, mais 2 pessoas. Vamos lá. Todo mundo tímido.
A Lorena falou sobre a macroeconomia, a gente comenta já sobre a macroeconomia. Faltam 3 minutos para encerrar, eu acho que dá tempo de mais alguém participar. Vamos lá? Eu vou ter que falar o nome da pessoa. É melhor não, né? Então, vamos lá, espontaneamente. Ó, falta o David, falta a Yasmin, Stephanie, Jéssica, aí o Luan, a Luana, a Luísa, a Mércia, a Nearla, o Pedro Levi, e a Rebeca, o Tiago, a Vanessa e a Larissa. Dá tempo de todo mundo participar. Vamos lá? Eu não citei seu nome, Arthur. Eu já sabia, nem citei seu nome, nem citei o nome acho que da Caiane. Vamos lá, David, pode ler sua resposta, David? Falta 2 minutos, acho que dá tempo. Vamos lá, pessoal. Ponto de participação de quem está participando. Depois eu dou uns pontinhos a mais. Posso ir? Pode. Olha, falou em ponto, Larissa já se habilitou, né, Larissa? Pode ir. Eu coloquei assim na minha quinta questão. Esses produtos econômicos básicos surgem de acordo com as necessidades de evitar escassos de produtos. Eles trazem 3 perguntas. Exemplo, o que produzir, como produzir, para quem produzir. O que produzir? Isso significa os produtos que vão ser produzidos e a quantia que será passada para os consumidores. Como produzir? Com os bens de produtos e serviços e a maneira das pessoas produzirem aquele produto. Para quem produzir? Para aquelas pessoas que têm renda, para quem quer o produto e para onde se destinará. O maior problema a ser resolvido na área econômica envolve 2 questões principais: necessidades humanas ilimitadas, recursos produtivos necessários para a produção de bens e serviços escassos. Tá ótimo, você foi no... Mais alguém quer ler a quinta? Só mais uma pessoa. Eu posso ir, Pedro? Pode, Vanessa. Eu vou falar só um resuminho, viu? Não vou falar todo, não. Tá certo. Eu coloquei: o maior problema a ser resolvido na área econômica envolve 2 questões principais: necessidades humanas ilimitadas, recursos produtivos necessários para a produção de bens e serviços escassos. Tá ótimo. Então, aí, quais são os problemas econômicos básicos, né? Como os 3 falaram, tanto o Miguel Gabriel, né? A Larissa e a Vanessa falaram, né? A questão do que produzir, ou seja, é o problema principal, né? O que produzir diante de tantos recursos escassos, o que produzir, né? É uma pergunta bastante importante. O que produzir? Depois, a segunda pergunta é como produzir. Então, se eu sei que é importante produzir, então como é que a gente vai produzir isso? Que materiais, que equipamentos, né? O que eu vou precisar para produzir? É uma pergunta muito importante. E, por último, para quem eu vou produzir? Como o Miguel falou, sabendo que esse produto deve ter uma importância para alguém. Eu não vou fabricar um produto, produzir algo para que ninguém consuma. Então, esse produtor vai atender uma necessidade ou um desejo de alguém. Então, é preciso que a gente relacione esses problemas, né? O que, como e para quem. E isso a gente coloca basicamente para tudo, né? Então, se eu vou desenvolver um produto, para quem esse produto vai ser destinado, né? O que eu vou fazer,
né? E como eu vou fazer? Então, essas são 3 perguntas que são importantes e que elas vão permear a construção de qualquer produto ou serviço. Tá certo? Alguém ficou com dúvida dessa pergunta? É bom, ó, por isso que eu acho bom o Zoom, que a gente percebe quem está prestando atenção e quem não está. Dos 37 que estavam, só 24, aliás, dos 36 que estavam, apenas 24 voltaram, né? A gente tem que saber o que foi que houve desses restantes. 9 mensagens lá no grupo. Falaram lá no grupo que era por causa da internet, que não ia entrar mais, que a internet tava ruim. Lorena, nem Maiara. Então, nós temos 2 que não... E o Thiago também, né? Saiu. Então, a Lorena acabou de voltar. Seja bem-vinda, Lorena. Então, é isso. Aí a gente vai para a última pergunta, que eu acho que vocês já estão achando chato, né? Isso, mas está terminando. Vamos para a última pergunta, que diz assim: explique com suas palavras a diferença, né, que existe entre macro e microeconomia. Então, quem pode ler? Quem pode ler o que colocou? 3 pessoas, vamos lá? Que não falaram ainda. Posso ler, Pedro? Pode. Eu coloquei: a microeconomia analisa a economia dos consumidores e de empresa ou indústria. Já a macroeconomia analisa comportamento da economia como um todo, como, por exemplo, as taxas de inflações e desemprego, balança de pagamento e taxa de câmbio. Ótimo. Mais alguém gostaria de ler ou complementar o que a Yasmin... Eu. Pode ler. Bom, a macroeconomia fala de problemas das empresas em geral, ou seja, fala de global, ou seja, ao todo. E a microeconomia retrata problemas daquela determinada empresa, ou seja, apenas daquele local. Bem, Arthur, ainda bem que deu certo. Tem um microfone. Só mais uma pessoa. Vamos lá? Professor, eu vou tentar ler. Eu tô com fone, não sei se vai dar ouvir direito, porque eu tô com problema ótimo. no fone. Só afasta um pouquinho o microfone da tua fala, que senão fica chiando. Mas eu tô te ouvindo bem. Microeconomia é a área da economia que estuda o desempenho e o comportamento de cada setor individualmente. As famílias, as empresas, os consumidores, os comércios, entre outros. A macroeconomia estuda a economia em geral, analisando a determinação e o comportamento de grandes agregados como renda e produtos, níveis de preço, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juro, balança de pagamento e a taxa de câmbio. É Yara ou é Lara? Teu nome? Toda vida eu confundo, porque o L é Yara, né? Yara. É porque fica o L maior, né? Às vezes eu confundo, eu quero ler Lara, mas é Yara. Tá certo, obrigado, viu, Yara? Então, pessoal, qual a diferença entre micro e macroeconomia? Como a Yara, né, o Arthur e a Yasmin, eles falaram, a microeconomia ele vai tratar de questões mais voltadas à empresa e à firma, como questões de preço, ponto de equilíbrio, curva de oferta e demanda. Então, vai se preocupar com questões mais voltadas ao universo interno das empresas e das organizações. Já a macroeconomia vai se preocupar com questões mais amplas, como taxa de desemprego, a evolução da economia na questão do produto interno bruto, né, do PIB, taxas de inflação, deflação, né, são todos conceitos que a gente vai aprender depois. Tá certo? Então, essa seria a diferença. A micro, como o nome já diz, se preocupa com questões mais... Não é porque é micro que é pouco, né? Mas no sentido de mais voltado à organização em si. E o macro, economia, dá uma ideia mais de global, certo? Então, basicamente, essa é a diferença. Mas alguém ficou com dúvida nessa pergunta? Quer comentar, falar? Não, né?
E aí, só para finalizar essa questão da atividade, nós temos aqui, ó, dos 45, né, tá 46 que tem eu. Então, dos 45 alunos, 30 enviaram. Tá aqui 4 rascunhos. Esses 4 rascunhos é porque não enviaram definitivamente. Quando vocês enviam, definitivamente aparece o nome enviado para avaliação. Tá certo? Se tem lá rascunho não enviado, é porque tem um botão lá embaixo. Vocês podem olhar que tem um botão lá embaixo para enviar completamente. Então, vocês olham depois. No caso, tem até 23h59 para enviar. Lembrando que todas essas atividades, elas compõem a nota parcial de vocês. Não vai ter prova parcial. A nota parcial é participação nas atividades, participação nas aulas e participação também, né, nas lives em si. Então, mesmo que, por exemplo, não está assistindo aqui online, mas assistiu, colocou, comentou lá o presente, conta com participação. Tá certo? Então, essas 15 pessoas que não responderam, tem até 23h59 para responder. Depois, perdeu a atividade, tá certo? Inclusive, já tem a atividade 2, já vai perder uma pontuação, né, da nota parcial. Aí, aqui, a gente vai, né, para a aula de hoje. Deixa eu fechar aqui. Não é essa, não. É essa daqui. Pronto. A aula de hoje, nós vamos estudar aspectos sobre a mensuração da atividade econômica. Então, eu vou pedir que vocês leiam o texto, né? Eu vou pedir que, do jeito que a gente fez na aula passada. Eu gosto muito de trabalhar com texto, que eu não fico só falando. Então, vocês leem o texto e eu vou explicando. Pode ser? Pode, né? Alguém gostaria de começar a ler essa parte aqui, esse parágrafo aqui, versão textual? Vamos lá? Eu leio. Pode ler, Ian. Como vimos até agora, a economia estuda o comportamento dos diferentes agentes na sociedade, assim como as ações e produtos que surgem da interação entre eles. Para que isso seja possível, é necessário mensurar, que é medir, essas atividades no sentido de buscar explicações para relações e fenômenos econômicos. Antes de introduzirmos os conceitos relacionados à mensuração das atividades econômicas, faremos uma breve discussão sobre modelos, sistemas econômicos e o sentido desses conceitos na análise econômica. Pronto. Obrigado, Ian. Então, meio que esse parágrafo, ele vai resumir tudo que a gente vai ver hoje, né? Então, nós vamos ver que a economia, ela vai estudar o comportamento, né, daqueles agentes econômicos que o Miguel Gabriel leu, né, na resposta dele. As famílias, o governo, as empresas, o próprio exterior, né, as empresas que compõem o exterior, são os chamados agentes econômicos, e eles influem diretamente, né, o comportamento, a economia vai estudar exatamente o comportamento desses diferentes agentes econômicos. E aí, a gente vai ver que a economia, a ciência econômica, dentre outras questões, ela vai procurar medir, quantificar, certo? Determinar e mesmo prever essas atividades econômicas em determinados períodos de tempo. Então, aí, através disso, a gente vai ter alguns modelos, né? A gente já vai ver um pouco de que modelos seriam esses, no caso, os modelos de demanda e oferta, mas existem também outros modelos e dados para quantificação dessa atividade econômica, e a forma como esses modelos acontecem nos diferentes tipos de sistemas econômicos. Na aula passada eu falei um pouco sobre sistema econômico, né, a evolução, e nessa aula a gente vai falar um pouco mais, tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre esses sistemas, tá certo? Então vamos lá. Outra pessoa, essa parte aí, quando ouvimos, outra pessoa para ler esses 2 parágrafos.
Desculpa, Lenice, eu não tinha visto o chat. Você perguntou o que é mensuração e Rian já respondeu. Medir, tá certo? Quantificar, né? Medir, mensurar. Pode ler, Lenice. Quando ouvimos o termo modelo econômico, devemos estar atentos para o significado. No contexto... Peraí, um segundo, porque meu irmão está aqui segurando na cama tentando subir. Tá certo. Pronto, eu vou voltar do início. Quando ouvimos o termo modelo econômico, devemos estar atentos para o significado no contexto em que está sendo utilizado. Essa terminologia já foi utilizada para descrever os diferentes sistemas econômicos de um país ou região. Mas na economia moderna, essa nomenclatura possui um significado diferente. No sentido de analisar as relações entre os indivíduos, agentes econômicos e os fenômenos que ocorrem na economia, os economistas costumam se utilizar de um importante instrumental, o modelo econômico. Os modelos econômicos tentam descobrir por que os eventos econômicos ocorrem de uma determinada forma, buscando analisar os fenômenos e fatos econômicos, no sentido de tentar estabelecer relações causa e efeito. Pronto, obrigado, Lenice. Então, o que seriam esses modelos econômicos? O nome modelo em si já nos dá uma ideia, né? Já nos dá uma pista que seria algo a ser seguido, né? E o que seria um modelo econômico? Seriam equações matemáticas ou mesmo uma maneira que a economia tenta de prever situações. Então, o que na maioria das vezes os economistas fazem? Eles avaliam o comportamento da sociedade e desses agentes econômicos e através da maneira como esses agentes econômicos eles estão agindo no momento, eles preveem, né? Preveem situações futuras para que esses agentes econômicos eles possam meio que se precaver, tá certo? Já que a economia ela vai lidar com questões, com recursos escassos, então saber prever, se antecipar a certas crises, a certos eventos, é fundamental para que não haja perca de dinheiro para as organizações ou mesmo para que países e empresas não quebrem, tá certo? Então, esses modelos econômicos, eles vão analisar fenômenos, vão analisar fatos e vão buscar exatamente prever, né? Buscar relações de causa e efeito e tentar, através dessa mensuração, através desse diagnóstico, traçar alternativas para que os gestores dessas organizações possam interferir, né? Tendo a questão do modelo econômico, um modelo econômico que a gente vai ver daqui a pouco é um modelo de demanda e oferta, que vai influenciar diretamente nas relações de produção da economia. Mas eu falo daqui a pouco desse modelo. Temos também o outro modelo importante, que é a questão do produto interno bruto, né, que vai medir o que é produzido internamente, a soma de tudo que é produzido internamente dentro de um país. Temos também outro modelo econômico, que é a balança comercial, seria a diferença entre o que o país importa, né? Ou seja, compra de outros países do montante que a gente exporta. Então, essa seria a balança comercial, essa diferença entre o que é exportado e o que é exportado. Bem como outros parâmetros, né? A própria teoria dos jogos vai ter outras relações, né? Quando se fala a questão dos custos, os custos marginais, enfim, a gente tem vários modelos econômicos e eles vão servir exatamente para tentar explicar como as coisas e os fenômenos e os fatos econômicos acontecem dentro da sociedade. Outro modelo que eu também não falei é a questão do desemprego, tá certo? É medido isso, os economistas medem justamente porque a taxa de desemprego ela afeta diretamente as relações de produção na economia, mudando as curvas, né, de oferta e demanda, modificando também o que é produzido dentro do país, modificando tanto as questões do PIB como questão também do crescimento econômico de um determinado país. Então, são
esses diversos modelos econômicos que a gente vai estudar a partir de agora. Tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer comentar? Se não, outra pessoa lê esse quadro aí, olhando de perto. Vamos lá. Miguel Lucas quer ler? Olhando de perto. De uma forma mais sucinta, podemos definir o modelo econômico como um instrumental que busca representar e simplificar aspectos da realidade econômica na forma de gráficos, equações e quadros, de modo a fazer compreender os fenômenos econômicos. Ainda de uma forma mais rigorosa, podemos definir o modelo econômico como uma construção teórica que representa os processos econômicos por um conjunto de variáveis e relações lógicas e quantitativas que as relacione. Pronto, obrigado, Miguel. Então, a economia ela vai tentar, né, dentre outras coisas, pegar... Isso aí é mais para lá da micro, tá certo? Mas a macroeconomia também se preocupa nisso. Tenta pegar esses diversos fenômenos, né, e problemas, esses fenômenos econômicos que acontecem na sociedade, né, que eu já mencionei aqui, a questão do desemprego, a questão do PIB, as curvas de oferta, de demanda em si, e aí tenta quantificar isso, tá certo? E é por isso que dentro dessa disciplina a gente tem uma parte de cálculo, tá certo? Não é tão difícil, mas tem sim, a economia trabalha muito com essas questões quantitativas, tá certo? Aí, continuando o texto, diz assim, ó, estando definido o significado de modelo econômico, alguém ficou com dúvida no que seria um modelo econômico? Se tem dúvida, cita. Coloca lá no chat ou pergunta, Pedro, não entendi, pode explicar novamente, que eu tento explicar de outra forma. Então, entendido, estando definido o significado de modelo econômico, vamos comentar rapidamente sobre sistemas econômicos. Então, o que seria um sistema econômico? Quem pode ler aí? Esse quadrozinho negrito. Posso ler? Um sistema... Pode, Vanessa. Vai, pode. Depois tu lê, Larissa. Larissa. Ah, tá. Lê, Vanessa, depois Larissa lê. Tá bom. Um sistema econômico pode ser definido como sendo a forma política, social e econômica pela qual está organizada uma sociedade. Pronto. Então, um sistema econômico, ele é definido como a organização, né? Toda a sociedade, ela está organizada politicamente, socialmente, de acordo com o sistema. Karl Marx, ele dentre outros teóricos, mas é Karl Marx que diz que o sistema econômico ele vai determinar tanto o nível econômico dos indivíduos, como também as relações sociais entre eles existentes. Aí, um exemplo que a gente pode dar dessa fala de Marx. Por exemplo, os filhos de pessoas mais ricas, né, estudam em escolas particulares, né, e aí os outros filhos de pessoas mais ricas estudam nessa mesma escola, e por estudarem nessas escolas, eles vão ter relações, né, entre eles, diferentemente de vocês, que estudam em escolas públicas, né, que geralmente, estou dizendo que tem um nível, né, econômico, não estou dizendo nem que sejam pobres, nem que sejam classe média, ou que tenham um nível de renda elevada, mas tende, né, que alunos que estudam em escola pública tenham um nível, né, de renda menor do que outras pessoas, né, que estudam em escolas privadas. Então, o que Marx diz é isso, né, que o sistema econômico ele vai tanto interferir no nível de dinheiro que a pessoa tem, mas também vai influenciar todo o aspecto social, porque pessoas com nível de renda mais abastado tendem a se relacionar, né, com pessoas com o mesmo nível de renda.
dificilmente você vai ver uma pessoa rica querendo casar com uma pessoa mais pobre. Pode ser que até aconteça, tá certo? Mas geralmente o que acontece é que essas pessoas mais ricas tendem a se relacionar com pessoas também da mesma renda, e aí essa concentração de renda se perpetua pela história, né? E isso vai se repetindo de geração em geração e vai reproduzindo todo o sistema que a gente tem hoje, tá certo? Os sistemas, né? Os dois sistemas que nós temos hoje em dia, presente no mundo todo, são apenas dois, né? Nós temos o sistema maior, que é presente em praticamente todos os países, que é o capitalismo, e nós temos os diferentes tipos de sistemas socialistas, né, que vão estudar mais a fundo o que seriam o socialismo. Antes da gente explicar, né, a diferença entre capitalismo e socialismo, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu queria que vocês fossem bem sinceros. Quando vocês escutam a palavra socialismo, vocês pensam como o socialismo como algo bom ou como algo ruim? Respondam para mim, ou no microfone ou no chat. Eu acho que é bom. Eu penso como algo... Eu acho que é bom. No papel é uma coisa boa, né? Pensam que é algo... Mas por que é algo bom? Por causa da igualdade de todo mundo ser igual. Isso mesmo. Tá aí, mas... eu esperava que vocês dissessem outra coisa. Mas pode Miguel ser ruim Gabriel também, disse que tem um lado bom e um lado ruim. Qual seria o lado ruim do socialismo, Miguel Gabriel? É que, né, o nosso dinheiro todo vai para o Estado, a maioria, tudo, porque a gente tem que viver na igualdade, mas a maioria é o Estado que toma de conta. E acaba que os recursos ficam escassos. É, isso mesmo. Escassos. Não tem Alguém como saberia me dizer rico. qual a diferença entre o socialismo e o comunismo? O comunismo, eu acho, é a perfeição do socialismo ou é o contrário? É algo assim, né? Exatamente. O socialismo seria o caminho para chegar no comunismo, tá certo? Então seria... É igual o mercantilismo. O socialismo é como se fosse um mercantilismo. Porque o primeiro sistema, né, econômico realmente implementado na sociedade, o primeiro, né, sistema econômico foi o feudalismo. Como funcionava o feudalismo? Nós tínhamos os grandes senhores de terras, que eram chamados os senhores feudais, e esses senhores feudais, eles dispunham tanto da terra como também dos meios de produção. E aí nós tínhamos os camponeses, que eram aquelas pessoas que eram pobres, né? E os artesãos. Esses camponeses e artesãos, eles trabalhavam para os senhores feudais e por trabalhar, né? E os senhores feudais davam uma parte, né, da produção, enfim, disponibilizavam moradia para esses camponeses. Mas só quem tinha, né, direito à terra eram aqueles grandes senhores, né? E aí, depois do feudalismo, nós tivemos um sistema de transição, que foi o sistema mercantilista. Nesse sistema, ele é basicamente caracterizado pela questão do escambo. O que era o escambo? Era como se fosse a troca de mercadorias. Naquela época, em si, não existia moeda propriamente dita. Então, as pessoas trocavam equipamentos, trocavam insumos, né, como alimentos, enfim, trocavam insumos pela troca, um pelo outro. Então, tanto de arroz valia tanto por feijão, certo? Então, não tinha uma moeda em si. E aí, esse sistema mercantilista, ele serviu como uma transição para o capitalismo, que é o que a gente vê, né? O que os vários teóricos, né, do capitalismo, como Hobbes, como Adam Smith, né? Depois a gente vai estudar um pouco mais sobre o capitalismo. E, assim como o mercantilismo foi um sistema de transição do feudalismo para o capitalismo, o socialismo também seria um sistema de transição, né, dessa economia que nós vivemos do capitalista para o comunismo, tá certo? O comunismo, o que seria o comunismo? No comunismo,
muita gente pensa coisas erradas sobre o que é o comunismo. No capitalismo, a gente tem, basicamente, esses agentes econômicos que a gente falou, né? As famílias, o governo, né? As empresas privadas. O comunismo, a gente já não tem a figura do Estado, certo? E também a gente não tem a questão da propriedade privada dentro do comunismo, ou seja, ninguém é dono de nada, tá certo? Então, sua casa não é sua, você não pode ter direito da propriedade privada, que pode ser entendido como algo ruim para a maioria das pessoas, tá certo? Mas também tem coisas como boas, certo? Tido também por outras pessoas, tá certo? E aí a gente vai estudar, né, um pouco sobre cada um a partir de agora, tá certo? Só dei uma introdução. Então, quem pode ler aí esses dois quadrinhos, capitalista e o socialismo? Tá me escutando? Bem baixinho, Ruth. Tenta falar um pouquinho mais próximo do microfone. Eu não sei por que é que tá baixo. Pode outra pessoa falar. Ela saiu? Tá dando baixo agora? Bem baixinho, Ruth. Eu te escuto bem baixo. É o fone o problema. É o fone, né? Pois tá certo. Outra pessoa. Tá me Eu posso escutando aí ler? bem? Tô te escutando. Pedro? Mas pode. Pode ler, Laiane. Depois tu lê, Gustavo. Esses dois quadrinhos, né? É. Capitalista. Sistema capitalista ou economia de mercado é aquela regido pelas forças de mercado, com a livre iniciativa e a propriedade privada dos fatores de produção. Socialista. Sistema socialista ou economia centralizada, ou ainda economia é aquele em que as questões econômicas fundamentais são resolvidas por um órgão central de planejamento, a propriedade pública dos fatores de produção. Obrigado, Laiane. Então, essas seriam as diferenças básicas entre o capitalismo e o socialismo. No capitalismo, nós temos algo que é chamado da livre iniciativa de propriedade privada. Ou seja, o Estado, no sistema capitalista, ele não interfere diretamente nos fatores de produção. A gente vai ver que isso é uma falácia, tá certo? Porque em todas as economias capitalistas, se não existir a figura do Estado, não existe não funciona, tá certo? Não, esse dito aí do capitalismo, de que é predominante pela iniciativa privada, é uma falácia do sistema capitalista, porque ela não funciona. Todas as crises cíclicas que existiram e que ainda existem do sistema capitalista ocorrem exatamente por não terem um grau alto de regulação do Estado. Exemplo, e tem um exemplo recente que houve a crise de 2008 nos Estados Unidos. Ocorreu por quê? Porque aconteceu, no caso, a grande crise no sistema imobiliário dos estados, né, do país Estados Unidos. Então, várias pessoas, né, perderam as suas casas, né, para os bancos. Então, começou um banco quebrou, aí começaram vários bancos quebrarem, e aí a economia dos Estados Unidos entrou em colapso, e como a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, acabou que vários países foram afetados por conta, né, da crise que existiu lá. Então, por os Estados Unidos não ter uma forte regulação do sistema, né, imobiliário, acarretou essa crise. Nós temos também, né, a crise de 1929, que também foi por uma questão, né, trabalhista, também foi outra crise, também mais voltada a essa questão de regulação, né, que não tinha tanta, também lá nos Estados Unidos, né, e que veio
afetar o mundo todo. E aí, qual a diferença entre o sistema capitalista e o socialista? Enquanto que no sistema capitalista se prega o Estado mínimo, né, o Estado, no caso, a gente tem o liberalismo e o neoliberalismo, né? O neoliberalismo, ele vai pregar o quê? O Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? Onde você vende tudo, né? Vende Petrobras, vende Banco do Brasil, vende Caixa Econômica, vende Eletrobras, né? A gente tem aí algumas privatizações, né, meio selvagens, né? Eu li uma reportagem recente, se eu não me engano era da Folha, né, que o ministro da Economia estava vendendo uma usina, acho que era da Eletrobras. Essa usina, ela custou, para ser construída, em torno de 3,1 bilhões de reais. E aí, o ministro da Economia estava querendo vender, acho que era por 100 mil ou era 150 mil. Ou seja, uma usina que custou para o Estado 3,1 bilhões, o ministro estava querendo vender por quase 100 mil. Né? Então, são coisas, né, que a gente se pergunta, né, realmente o que é importante dentro do sistema capitalista, certo? Esse neoliberalismo selvagem, né, doar, entregar de mão beijada às empresas estatais para empresas que serviriam para a população, né, e doar isso tudo para os agentes privados, ou o Estado em si controlar, né, essas empresas, e aí, controlando essas empresas, poder oferecer um preço melhor, né, para a população. Pois é, como o Pedro disse, 100 mil hoje é uma barraca, né? Ou seja, doaram, né? Estão doando às empresas públicas. Tanto a Petrobras, né? Infelizmente, estão depenando, né? Praticamente tiraram todo o valor de mercado, desde que a Operação Lava Jato foi implementada, praticamente sucatearam a Petrobras, né? Venderam parte das produtoras, né? Das distribuidoras, e estão vendendo aí. Então, só faltam privatizar a empresa, né? Justamente a lógica capitalista, né? A lógica neoliberal que prega o Estado mínimo, né? O Estado com menor interferência possível. Já no socialismo, a gente tem um órgão central, né, que seria o governo, em que vai controlar todos os fatores de produção. Aí você me pergunta, tem um exemplo da China. Vocês acham que a China é um país capitalista ou um país socialista? Ian diz que é um país capitalista. Pedro Levi já disse que é os dois. Socialismo. Paulo, pelo nome da China, diz que é a República Socialista da China. Mas hoje em dia, a China ela é mais capitalista do que socialista. Ela tem, como o Pedro Levi fala, ela tem características dos dois sistemas econômicos. Nós temos, como características do sistema socialista, a gente tem que é o governo que controla tudo. Lá, praticamente, o governo controla tudo na China. Para vocês terem ideia, até a internet de lá é diferente da internet do mundo. Lá não tem Google, nenhum aplicativo do Google funciona lá na China, tá certo? Então, é tudo controlado, desde a internet, onde as pessoas vão, certo? Então, tem toda uma questão também geopolítica, a questão lá do Tibete, o território lá do Tibete, que a China controla até hoje. Então, tem toda uma questão, né, mais centralizada do governo, mas a China também, ela compete com todos os países do mundo. E aí é uma potência que está... se eu não estiver errado, daqui a uns 10, se continuar crescendo do jeito que está, não duvido que daqui a uns 10 anos ultrapasse os Estados Unidos como a maior potência do mundo. A Paula colocou, eu não consegui ainda entender a diferença entre o capitalismo e socialismo. Se na próxima aula o senhor puder explicar mais, eu agradeço. Pronto. O capitalismo, Paula, ele é uma economia que ele é agida pela livre iniciativa privada.
Então, aqui nós temos duas características. Ele vai incentivar a propriedade privada, ou seja, vai incentivar que as pessoas, os agentes econômicos, eles acumulem riqueza, tanto as pessoas físicas como jurídicas. Então, o capitalismo, ele vai existir, ele só existe quando existe a acumulação de riquezas, tá certo? Então, os ricos, né, eles vão ser os donos dos meios de produção, certo? Tanto das terras como dos meios de produção, e por eles empreenderem, tá certo? Eles assumirem o risco do negócio, eles meio que ganham todo o lucro por esse esforço. E no caso, os funcionários, né, os trabalhadores, ganham o que Marx vai falar de mais-valia, né? Aquela mais-valia que seria o salário do mês, tá certo? Então, o sistema capitalista, ele é basicamente caracterizado pela livre iniciativa privada, ou seja, o governo, o Estado dentro do sistema capitalista, ele é mínimo, ou seja, ele interfere o mínimo possível. E aqui você joga todos os problemas e fatores para a sociedade. Então, no sistema capitalista, ou seja, o Estado só vai se preocupar com o quê? Com saúde, com educação, com segurança. Todas as outras questões, elas vão para a iniciativa privada, tá certo? Mas eu explico melhor essa questão quando a gente retornar, tá certo? Que a live vai terminar aqui. Muito bem, minha água. Era só para perguntar, eles usam tipo a intranet, que nem a Coreia do Norte, só que com menos bloqueio comparado à Coreia do Norte, que lá eles usam intranet, é a internet totalmente monitorada pelo governo. É meio que como se fosse uma grande intranet, né? Que a gente entende a intranet como sendo aquela internet que é utilizada pela única empresa ou pela única casa, né? Então, a internet de lá meio que como se fosse uma grande intranet do país. Então, justamente não vazar. Então, tá tendo até uma polêmica nesse caso da China com os Estados Unidos, que é na questão do 5G. Tem uma grande empresa, acho que até mencionei na semana passada, que é a questão da Huawei, né? Uma grande empresa lá de tecnologia, que a tecnologia do 5G está anos à frente das outras grandes empresas, como da Europa. Aí, o que acontece? Como a Huawei ela tem todo o domínio e patente tecnológica dessa nova tecnologia do 5G, os Estados Unidos estão com medo dos chineses, né, meio que implementarem uma questão de espionagem, né, meio que espionar o que as outras pessoas do mundo estão fazendo. Né? Nada muito diferente do que os Estados Unidos fazem com nós, né, do que eles já fazem com a gente. Teve até algumas denúncias, né, de que durante o governo Dilma, de que os Estados Unidos estariam, né, espionando, né, o governo brasileiro. Então, nada muito diferente do que os Estados Unidos já fazem, né? Se isso é certo, isso é errado, a gente... TikTok, tudo. Oi? Tá tendo toda essa questão do TikTok, né, que os Estados Unidos querem barrar a partir de setembro, lá. Então, porque toda essa questão da espionagem. Que está sendo usado para compartilhar informações contra o governo Trump, né? Então, nós já temos os 27 participantes que estavam Só continuando, Paula Nali perguntou a questão, ela não entendeu muito bem qual a diferença entre o capitalismo e o socialismo. Então, as diferenças básicas. Capitalismo é caracterizado por 2 pontos. Que pontos são esses? O Estado ele é mínimo, ou seja, tem o mínimo de interferência do Estado, então é o primeiro ponto. E o segundo ponto, nós temos a livre iniciativa da propriedade privada. Então, esses são os 2 pontos centrais do capitalismo. O Estado ele é mínimo e a propriedade privada, nós temos a livre iniciativa privada. Dentro do sistema capitalista, o Estado ele só vai se preocupar com questões centrais. Que questões centrais seriam essas? Saúde, educação e segurança. E é basicamente o que você tem gratuito do Estado.
Ou seja, vocês estão estudando gratuitamente. O Brasil, você tem um sistema único de saúde e a segurança praticamente é de graça no país. Todas as outras questões, você tem a iniciativa privada. Ou seja, você, se sua bicicleta, sua moto furar, você tem que procurar, né, um mecânico que vai ter que pagar por isso. Todos os outros serviços e produtos você vai ter que comprar, né, de empresas privadas. Você não tem de graça do Estado. Tá certo? Já no socialismo, não. No socialismo, nós temos um Estado que ele vai se preocupar com todas as outras questões. Tá certo? Então, nós temos uma economia centralizada pelo governo. Tá certo? Então, como exemplo de país socialista, a gente dá a Cuba, né? Cuba, que é um sistema, até hoje, sobrevive como sistema capitalista. Então, Cuba, além de saúde, além de educação, além de segurança, ela oferece também comida, oferece moradia, né, para os habitantes. Então, oferece outras questões, além do que já é oferecido, né, por os outros vários país. Aí muita gente acha que Cuba não... Eu acho Cuba um exemplo, porque você tem lá um país que há quase 60 anos que sofre embargos econômicos dos Estados Unidos, ou seja, Cuba não pode nem importar, nem exportar nada para os outros países, porque existem sanções econômicas para o país, e Cuba tem praticamente, né, uma das melhores educações do mundo. Eu sei que de 10 crianças que nascem lá em Cuba, cerca de 6 conseguem ir para o ensino superior. Então, de 10 crianças, 6 conseguem ir para o ensino superior. Diferente do Brasil. Nós temos esse mesmo dado do Brasil, de 10 crianças que nascem, apenas uma consegue chegar até o ensino superior. Então, você, mesmo com a diferença enorme, você tem essas questões, né? A Yara quer Pode falar, Yara. Yara tem uma dúvida. Eu estava assistindo uns vídeos esses dias e eu ouvi falar que o pessoal da Coreia do Norte, eles não têm que fazer nenhuma ligação internacional. É verdade isso? Não sei se... Eles não podem falar com a família deles se for de outro lugar. Só podem ter acesso ao pessoal da Coreia. A Coreia do Norte é um regime também socialista. Na realidade, a Coreia do Norte... ela mais para ditadura, né? É uma ditadura, tá certo? É um sistema socialista, mas praticamente uma ditadura. Lá, você não pode sair do país, é tudo maquiado. Inclusive, tem um canal que eu acho muito interessante, que é... Como é o nome do YouTube? Que ele viaja, ele participou até do Aprendiz. Eu sei que ele viajou recentemente para a Coreia do Norte. Ele disse que lá é tudo maquiado. Não aparece, não conseguiu ver ninguém, né? Depois eu vou mostrar um vídeo depois eu posto no grupo de vocês. Ele postando o diário de viagem dele. Ele disse que eu acho que eu já assisti esse vídeo. Lá, para poder... ele não pode ir num lugar que os coreanos vão, restaurante, e se ele tivesse um filho também não poderia levar o filho na mesma escola deles. Acho que eu já assisti esse vídeo. Pois é. Kaliane, que dados que tu colocou esse? 10,4 não consegue, 10,1. Não entendi o que tu colocou aí. Então, tem essas questões. Lá é tudo mais centralizado, né? Então, tem toda uma questão lá dos ditadores. Então, você tem alguns sistemas diferentes, né? Como eu falei, o socialismo ele é um sistema de transição para o comunismo. Tá certo? Então, é algo maior, né? E aqui a gente... Eu tenho uma dúvida depois. Pode falar. Tipo assim, tirando da teoria e aplicando na prática, por exemplo. São duas dúvidas, eu acho. Muitos dos médicos cubanos estão vindo para cá para poder, assim, para arrumar oferta assim, de trabalho. Por que eles vêm, já que a economia lá é tão, tipo, bem falada na teoria? Porque, assim, Cuba, como eu falei,
eles sofrem cerca de 60 anos, mais de 60 anos que eles sofrem embargos econômicos dos Estados Unidos. Então, eles não podem nem importar, nem exportar nada. E por sofrerem esses embargos econômicos, a economia de lá não consegue, né, ela não consegue se desenvolver. O país não consegue crescer justamente porque tem toda essa questão econômica que é embargada pelos Estados Unidos. E aí, mesmo com esses embargos, você tem aí que Cuba consegue, né, oferecer educação de qualidade, oferecer saúde de qualidade para os habitantes. E aí, quando você vê Cuba ela está oferecendo ajuda nessa crise, né, do coronavírus. Cuba ofereceu ajuda humanitária para vários países da Europa, Itália, Espanha, Brasil, né, o próprio governo, né, mais médicos veio aqui para o Brasil. E aí você me pergunta, por que esses médicos vêm para o Brasil se lá é tão bom? Justamente pela questão econômica, pelo país não ser um país desenvolvido, pela questão dos embargos, os médicos, pela questão de ganhar mais, preferem vir para cá, né, pela essa questão. Mas mesmo assim, né, essa questão econômica, Cuba ainda enfrenta, né, tem um governo. Melhorou mais agora, né? Depois que o Fidel Castro morreu, né? Mas o governo Raul Castro ainda impede, né, que muitos saiam lá da ilha, né? Justamente para não... Enfim, né? O socialismo tem algumas contradições, né? Muitos desses países socialistas, eles meio que são fechados, né, entre si, justamente para impedir com que as grandes potências dominadoras do mundo, né, derrubem esses regimes socialistas, né? Aí, professor, tipo, pegando isso aí que o senhor falou sobre a economia de lá ser, assim, não ser tão desenvolvida por causa dos embargos econômicos dos Estados Unidos e tal, o senhor também acha que, tipo, teria uma influência também do governo ser corrupto? Porque se o socialismo viesse para o Brasil, com o governo que a gente tem, eu não sei se seria um lugar melhor, não. Entendeu? Então, tipo assim, seria um avanço o socialismo se viesse? Já que Cuba... Eu não tô... Não, vocês podem até achar que minha fala é uma fala de como é que eu posso dizer? De pregação ao socialismo, certo? Eu não estou pregando socialismo, nem estou defendendo, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto da minha fala. O segundo ponto é que o segundo ponto que você falou, a questão da corrupção. Muito se falou essa questão da corrupção no Brasil. Muito se fala, por exemplo, houve corrupção na Petrobras, né? Pode até ter havido, mas essa questão da corrupção não é algo central do governo. Então, por exemplo, esse caso aí da Lava Jato, né, que é o grande escândalos, né, de corrupção da Lava Jato. Muito do que se apurou de corrupção da Lava Jato, você tem muito mais prejuízo do que a Lava Jato causou do que mesmo o dinheiro que foi surrupiado. Para vocês terem ideia, a Lava Jato, ela quebrou uma das maiores empresas de construção do país, que foi a Odebrecht. Uma empresa, para vocês terem ideia, a Odebrecht, ela estava fazendo pontes lá em Londres, na Itália, na Espanha, estava fazendo obras aqui na América Latina. Então, a Odebrecht estava competindo para a páreo com as empresas grandes norte-americanas, as empresas lá dos Estados Unidos. E aí, o que foi que a Lava Jato fez? Pode ter até a questão da corrupção. Não estou definindo corrupção, não estou dizendo que a corrupção é certa nem que é errado, não. Só estou dizendo que esse combate à corrupção cego quebrou uma das maiores empresas do país. Então, a Odebrecht está praticamente quebrada. Se você quer combater a corrupção, combata, prenda aquelas pessoas que foram corruptas, mas não acabe com a empresa, porque você quebrando a empresa, você está prejudicando a economia do país. Você prejudicou milhares de pessoas que ficaram desempregadas, você tirou todo um esforço de geração da economia. Tá certo? Então, muito se fala essa questão muitos capitalistas jogam essa questão da corrupção como uma questão do Estado, né? Que o Estado ele é corrupto justamente para lançar mão
da iniciativa privada. Ah, teve corrupção na Petrobras. Então, vamos vender, né, doar de graça, né? Então, se está tendo corrupção, prenda as pessoas que são corruptas, mas não venda o patrimônio público, não doe o patrimônio público a preço de banana, como estão fazendo com a Petrobras, com a Eletrobras, né? O caso que eu citei aí, uma empresa que, né, uma das subsidiárias lá da Eletrobras, que custou cerca de 3,1 bilhões de reais, está sendo vendida por 100 milhões. Então, isso é meio que você está dando a riqueza do país para pessoas de interesse estrangeiro. Não sei se vocês sabem, que vocês ainda são novos, mas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos a maior empresa de mineração do mundo, que era a Vale do Rio Doce, que é a maior empresa de mineração do mundo, tá certo? Era presente no Brasil. E ela foi praticamente doada, privatizaram, né? Doaram praticamente a empresa para os interesses privados. E aí venderam, né? Foi o maior assalto que se teve no país, foi a Vale, né? E o segundo está havendo agora com a Petrobras, né? Para vocês terem ideia, a equipe econômica do governo está querendo vender a Petrobras por praticamente o que ela dá de lucro em 2 anos. Então, o lucro que essa empresa vai ter em cerca de 2 anos, está querendo vender agora. Então, são questões que a gente tem que refletir. Ah, está havendo corrupção? Tá. O governo é corrupto? Tá. Mas vale a pena vender uma empresa que é de controle do Estado e que traz lucros para a sociedade e dar essa iniciativa para dar essas empresas para a iniciativa privada só porque essa iniciativa privada não é corrupta? E aí, o que é corrupção? Se tem corrupção dentro dessas empresas, então prenda quem é corrupto, mas não destrua o patrimônio público, não destrua as empresas. É isso que eu quero dizer. Não sei se vocês entenderam. A Paula falou, eu não tenho gente para falar sobre isso, por isso estou tirando minhas dúvidas. Não que seja contra ou a favor de um ou de outro. A China é tipo um país que no papel é socialista, mas na prática é capitalista. É praticamente isso, Paula. A China, ela na realidade, ela atua nos dois lados, tá certo? Ela tem um grande controle da economia, ela controla tudo dentro da economia em si. Então, ela oferece saúde, educação, ela oferece, em alguns casos, moradia, comida, tá certo? Então, meio que ela tem características de um país socialista, mas na livre, ela também tem características muito grandes capitalistas, porque ela oferece essa questão da livre iniciativa, né, no mercado, ela permite que empresas possam existir. Para você ter ideia, lá em Cuba, o regime cubano não permite a criação de empresas. Você não pode ter empresas lá em Cuba, tá certo? Você tem que ter uma autorização do governo para você criar uma empresa. Lá na China, não. Então, meio que você tem características dos dois sistemas lá na China. Você tem características de socialismo e você também tem características do sistema capitalista. Então, tá tipo, o governo é o dono de todas as empresas e as pessoas, os habitantes, só são empregados. Todos. No sistema socialista, sim. No sistema socialista como um todo. Tá certo? Mas que eu não estou falando nem de China e nem de Cuba, não. Estou falando da característica do sistema socialista. Porque, na realidade, o que a gente tem na prática é vários sistemas socialistas diferentes. O regime socialista de Cuba é diferente totalmente do regime socialista lá da Coreia do Norte, que é totalmente diferente do sistema socialista lá da China. Certo? Você tem países que são socialistas, mas os regimes, sim, eles são diferentes entre eles. Eles têm características parecidas, mas eles não são iguais. Tá certo? É igual ao sistema capitalista. O sistema capitalista tem também essas características que são comuns em todos os países, mas você também tem grandes diferenças estruturais entre os países. Enquanto, por exemplo, lá nos Estados Unidos, praticamente você não tem Estado nenhum para controlar nada. É tudo iniciativa privada. Até a saúde é privada, a educação é privada. Você não tem escolas públicas lá. Até tem, tá certo? Algumas escolas públicas, mas a maioria é privada. Faculdade, não existe faculdade pública lá nos Estados Unidos, é tudo faculdade
privada, assumir já desde criança, quando o filho nasce, você já começa a juntar para o filho conseguir fazer faculdade, certo? Não é todo mundo que faz faculdade lá nos Estados Unidos, não, só quem tem dinheiro para conseguir pagar, tá certo? Diferente aqui no Brasil. No Brasil, você tem universidades públicas, inclusive as universidades públicas são até melhores do que as particulares. Aí você se pergunta, vocês, se não existisse, se não existisse universidade pública, eu não teria feito a faculdade. Eu fiz 2 graduações, uma universidade privada com bolsa, né? Eu fui bolsista do ProUni integral, e também estudei na universidade pública, né? No ISE. Então, se não tivesse faculdade pública, eu não teria feito ensino superior, porque eu vim de família humilde, tá certo? E muitos de vocês também, eu acho que farão faculdade em universidade pública porque não tem condições de pagar uma faculdade particular. Então, você vê que você tem abismos muito grandes entre os países. Enquanto os Estados Unidos é um país altamente rico, o Brasil é praticamente um país pobre. E para tentar minimizar essas dificuldades, o Estado pode e deve interferir na economia. Tá certo? Se o Estado não oferece educação de qualidade através de instituições públicas, como é que essas pessoas vão conseguir ter acesso à saúde, à educação? Imagine aí se não existisse o SUS. Como é que as pessoas que estão doentes agora do coronavírus conseguiriam ter acesso médico? Lá nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, já morreram mais de 150 milhões de pessoas. Certo? 150 mil, né? 150 milhões. Mais de 150 mil pessoas lá nos Estados Unidos já morreram. Aqui no país nós temos mais de 100 mil, certo? Lá nos Estados Unidos, mais de 150 mil. Mas por quê? O Brasil é bem maior do que os Estados Unidos em termos, né, geograficamente. Mas o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos você não tem sistema público de saúde. As pessoas que são mais pobres são aquelas pessoas que não tiveram acesso à saúde e que morreram. Aqui no Brasil a gente tem precarizado da forma que é, mas a gente ainda tem um sistema único de saúde. Tá certo? Vocês querem comentar? Então, aqui a gente vai continuar o texto, porque senão vai dar a hora e a gente não termina. Quem pode ler aí essa parte? Funcionamento de economia de mercado, fluxos reais e monetários. Vamos lá, quem pode ler? Posso ler? Pode, Larissa. Agora que definimos os conceitos de modelos econômicos e sistema econômico, estamos prontos para discutirmos um dos modelos básicos das ciências econômicas. Já sabemos que a economia consiste de milhões de pessoas envolvidas em diversas atividades de compras, vendas, trabalhos, contratações, fabricações e assim por diante. Para entender como a economia funciona, devemos encontrar alguma forma de simplificar nossa reflexão sobre todas essas atividades. Em outras palavras, precisamos de um modelo que explique, em termos gerais, como a economia está organizada e como os participantes na economia interagem uns com os outros. Lê embaixo? Pode continuar. Para entender o funcionamento do sistema econômico, vamos supor uma economia de mercado que não tenha interferência do governo e não tenha transações com exterior, economia fechada. Os agentes econômicos são as famílias e as empresas. As famílias são proprietárias de fatores de produção e os fornecem às empresas, através dos mercados dos fatores de produção. As empresas, através da combinação dos fatores de produção, produzem bens e serviços e os fornecem às famílias por meio do mercado de bens e serviços.
Pronto, obrigado, Larissa. Então, nesse exemplo aqui, ele estaria comparando uma economia que é basicamente capitalista, onde você não tem interferência nenhuma do Estado, em que você tem, de um lado, a demanda, né? Você tem famílias, né, que vão demandar. O que é demandar? Procurar, requerer bens e serviços. E, de outro lado, você tem as empresas, né? O que essas empresas vão fazer? Elas vão ofertar esses bens e serviços. E esse modelo é o que, basicamente, a gente vai estudar a partir da próxima aula, que seria o modelo, né, de oferta e demanda, né? Um dos principais modelos. E esse modelo ele vai influenciar basicamente em toda a economia, em diversos fatores, como inflação, como deflação, como crescimento econômico, como a formação de preços, a questão tanto do ponto de equilíbrio do mercado. Então, esses são os modelos econômicos, o modelo econômico mais importante dentro da economia, que são as leis de oferta e demanda, mas elas serão estudadas, né, em outra aula. Aqui a gente só, né, apresenta de forma geral. Então, ele diz assim: no entanto, o fluxo real da economia só se torna possível com a presença da moeda, que é utilizada para remunerar os fatores de produção e para o pagamento dos bens e serviços. Deste modo, paralelamente ao fluxo real que temos um fluxo monetário da economia. Então, paralelo ao que ele viu aí, você tem um pagamento, né? Ou seja, você está utilizando uma moeda, que é um instrumento de troca, né? Você tem uma invenção, né? O dinheiro, né? Tem até uma piada que está falando no vídeo, né? Essa semana, que o ser humano, ele meio que ele inventou, né? É uma grande criação do homem, é a questão do dinheiro, né? Vocês já pararam para pensar, né, o que realmente significa o dinheiro? Você, por exemplo, der uma nota de R$100 em uma banana, o macaco, ele vai, lógico, preferir a banana, porque ele vai conseguir comer a banana, né? Ele não vai conseguir comer a nota de 100. Mas vocês já pararam para pensar, né, o que é o dinheiro, né? Uma invenção, né? Uma invenção, basicamente, do sistema capitalista, né? Tanto o capitalismo como o socialismo também utilizam, né, a moeda como grande meio, né, de troca, né? Aí, assim, né, de forma resumida, pode-se dizer, né, que no sistema econômico existem esses dois fluxos, né? O fluxo da demanda e de oferta. É basicamente os dois fluxos que ele cita aí, demanda e oferta, que a gente vai ver depois, né? Então, nós temos o fluxo real, que seria esse daqui, onde você tem as famílias demandam, né, requerem produtos e serviços, e você tem as empresas que ofertam isso. E para que haja essa interação entre as famílias e as empresas, a gente tem a figura, né, da moeda, né? É o fluxo monetário, ou seja, para que a família possa adquirir tal bem ou tal serviço, ela vai ter que pagar, né, pagar em dinheiro aquela quantia, né, em troca daquele bem ou serviço. Aí nós temos, né, formado por bem e serviço, né, o fluxo real formado por bem e serviço, e o fluxo nominal monetário, que é formado pelo pagamento que são produzidos pelo sistema econômico, né, fatores de produção, né, que recebem durante o que também, né, aqui está meio bugado. Enfim, passando aqui, né, para o modelo de oferta e demanda, quem pode ler? Falta bem pouquinho, só falta bem pouquinho texto. Vamos lá, quem pode ler? Essa parte aí. Vamos lá, vocês estão aí? Vamos lá, pessoal. Vocês saíram da live, estão aí? Vocês estão me ouvindo? Essa parte de cima começa aí. A partir de um o modelo de oferta e demanda que você irá explicar no exercício anterior está baseado em duas importantes definições em economia: demanda de mercado e oferta de mercado. Continua?
Pode continuar. Demanda de mercado. A demanda ou procura pode ser definida como a quantidade de um determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. A procura depende de variáveis que influenciam a escolha do consumidor. São elas: o preço do bem e serviço, o preço dos outros bens, a renda do consumidor e o gosto ou preferência do indivíduo. Para estudar-se a influência dessas variáveis, utiliza-se a hipótese do Pode ler esse nome aí. Pode continuar. Ou seja, considera-se cada uma dessas variáveis afetando separadamente as decisões do consumidor. Há uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço do bem. É a chamada Lei Geral da Demanda. Essa relação pode ser observada a partir dos conceitos de escala, de procura, curva de procura ou função demanda. Oferta de mercado. Pode-se conceituar oferta como as várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Da mesma maneira que a demanda, a oferta depende de vários fatores, dentre eles, de seu próprio preço, dos demais preços, dos preços dos fatores de produção, das preferências do empresário e da tecnologia. Diferentemente da função demanda, a função de oferta mostra uma correlação direta entre a quantidade ofertada e nível de preços. É a chamada Lei Geral da Oferta. Obrigado, Caliane. Então, aí nós temos as duas principais leis da economia. Nós temos a lei de demanda e a lei de oferta. Essas leis a gente vai estudar os pormenores a partir da próxima aula. Hoje vocês só vão ficar com os conceitos básicos. O que é a lei de demanda? É aquela lei que vai ser definida pela procura, né? A procura. Então, por exemplo, você tem a gasolina. Se muitas pessoas procuram a gasolina, o que tende a acontecer com o preço? O preço tende a subir, né? E a gente vai ver essas relações depois. E, de outro lado, nós temos a oferta, certo? O que é a oferta? A quantidade de produtos que são ofertados no mercado pelas empresas. E a gente vai ver que essas duas leis, elas são inversas, né? Elas são inversamente proporcionais. Enquanto uma sobe, a outra desce, certo? Então, a gente vai estudar os pormenores dessas leis na próxima aula. Mas aí, só para encerrar a aula, eu vou mostrar a atividade, tá certo? Que vocês vão responder, né? Ou tentar responder. Deixa eu voltar aqui. Ver se o sistema vai voltar. A atividade 2. Oi, Rian. Pode falar. Pode fazer no Word e exportar para PDF. Ou você pode colocar como texto online. Copiar aqui, você faz no Word e copia o texto aqui. Eu acho até mais fácil. Tá certo? Atividade 2 é menor, tá certo? Do que a 1. A primeira eu peço que você faça uma pesquisa, né? E apresente os principais tipos de sistemas econômicos existentes desde os primórdios da humanidade, isso que eu já expliquei na aula de hoje, né? Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? E falar um pouco sobre os sistemas que foram comentados. A segunda pede que você apresente as principais diferenças entre os regimes capitalista e socialista, dentro de tudo que eu já expliquei, né? Vocês podem pegar outras referências e pesquisar. A terceira pergunta, o que é uma economia de mercado, algo que também foi bastante explicado dentro dessa aula. E a quarta e última, né, pergunta, né, um outro modelo clássico dentro da economia é o modelo de oferta e demanda, né? Eu quero que você explique, né, esse modelo. O que é esse modelo de oferta e demanda e o que é essas leis, né? Essa quarta é basicamente para explicar o que é a lei de demanda e o que é a lei de oferta. Tá certo? Dúvidas? Vocês têm que interromper aqui o compartilhamento.